Oi, eu sou a Kelly Cadanos. Eu sou a Eiline Carrano. Às vezes aparece por aqui também o Joey. E a Lola. E esse é o Papo do Avesso. É um espaço pra gente falar sobre quem escreve e também sobre quem lê. Chega mais que o papo de hoje é sobre jornalismo e um jornalismo de peso. E o nosso convidado de hoje é um jornalista que tem muita história. Ele trabalhou nos jornais Folha de Londrina, o Estado do Paraná, Gazeta Mercantil, o Estado de São Paulo, Gazeta do Povo e atualmente dá aula na Uninter em Curitiba e também escreve para o Intercept Brasil. Em muitos anos de carreira já ganhou 21 prêmios de jornalismo, entre eles 2 ESSO, 2 Embratel, 3 Vladimir Herzog. Também venceu por 2 vezes o Lorenzo Nathalie Prize. Falei certo, gente? Eu acho que sim. Eu acho que sim também. Que é concedido pela União Europeia. Recebeu ainda o Prêmio de Direitos Humanos da Sociedade Interamericana de Imprensa. É muita coisa. É muita coisa. Ele também publicou em 2008, o livro Narrativas de um Correspondente de Rua, que reúne 15 das suas maiores reportagens. E em 2012 ele foi premiado com o Prêmio Liberdade de Imprensa Internacional de uma ONG dos Estados Unidos, a Committee to Protect Journalists. Eu acho que eu também falei certo. Nós estamos falando do Mauri Koenig. Mauri, muito bem-vindo, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Imagina, eu que agradeço o convite de vocês, fiquei extremamente lisonjeado, né, de poder compartilhar um pouco das minhas experiências. Se vocês me permitem, eu só queria fazer uma atualização desse currículo que vocês disseram aí. Por favor. Pode, com certeza. Então, eu tenho atualmente 4 livros publicados, né, na área de jornalismo, tenho um livro de ficção publicado pela Amazon. Se a gente for atualizar os dados aí das premiações, são 38, né? Ô, louco! 38. Nossa, então o podcast é só sobre as suas premiações. E daí tem, eu acho que aquele que é o prêmio mais importante, eu acho que eu ganhei até hoje, que é o Maria Morse Cabot Prize, que é concedido pela Universidade de Colômbia, pela trajetória, né, profissional. Não é só por um trabalho específico, é pelo conjunto da obra, digamos assim, né, da carreira profissional como um todo. E também o Global Shining Light Award, que é concedido por uma organização internacional que congrega mais de 70 organizações de jornalismo, né, no mundo. Aqui do Brasil faz parte a ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Então, só para dar uma atualizada, né, já que é tão importante que a gente assim, tenha o currículo sempre à mão e atualizado, porque isso é importante nos dias atuais para que as pessoas consigam identificar quem é quem, o que fez, enfim, no momento em que muita gente se arvora aí, sobretudo na nossa área, né, no jornalismo. Nós 3 somos jornalistas e a gente sabe que muita gente que não é jornalista quer se apropriar dessa profissão que é tão relevante, né, para a sociedade e sem ter construído nada, né, na carreira, enfim. Desculpa aí, só para atualizar mesmo. Não, imagina. Não, tá ótimo, tá ótimo. Mauri, eu tenho mais uma pergunta, então. São 30 anos de carreira, é isso? Isso, aham. Ok. Então, quando a gente estava nascendo, Mauri já era jornalista. Já estava aí trilhando ganhando o caminho prêmios. das pedras. Com certeza. Sou quase um vovô do jornalismo. Não, que é isso. Eu gosto de falar que as pessoas que nos antecederam, elas amaciaram o caminho para a gente, né? Ainda mais o jornalismo, que é um caminho que não é muito simples, não. Então, algumas das minhas grandes referências no jornalismo são de mais de um século, que pessoas nas quais eu me espelho, né, assim, para seguir na profissão. E esses, né, que estavam lá no começo, quando o jornalismo começou a se solidificar como uma profissão efetivamente, essas pessoas tiveram um papel decisivo para que a gente esteja hoje, no momento atual do jornalismo. Essas pessoas sim abriram as portas, né, do jornalismo aí na sociedade. A gente tem que sempre fazer esses reconhecimentos históricos, né, porque nós somos devedores de pessoas que vieram antes de nós e que
enfim, que trilharam esse caminho e nos mostraram como fazer as coisas para atender melhor aí os anseios da sociedade, né? E quais são essas referências? Agora eu fiquei curiosa. Então, tem um jornalista que eu gosto bastante, o William Stead, que é um jornalista britânico. Ele, pela primeira vez, em 1885, ele usou umas técnicas que não eram nada usuais na ocasião. Ele fez uma infiltração jornalística em bordéis de Londres e acabou comprando, entre aspas, uma adolescente de 14 anos para mostrar como funcionava o comércio de adolescentes para fins de exploração sexual comercial. Então, esse cara, ele teve um papel muito importante dentro do jornalismo mundial. E, em seguida, a Nellie Bly, uma jornalista norte-americana, passou a usar com muita regularidade essas práticas, e isso assim, mobilizou um monte de jornalistas, porque conseguiu mostrar que o jornalismo é um instrumento transformador de realidades. Aí vieram outros, né, que adotaram técnicas parecidas, se aprofundaram no jornalismo, como Jack London, como Upton Sinclair. No Brasil tivemos o Euclides da Cunha, com o clássico livro Os Sertões. Isso para citar alguns, né, mas são muitos, assim, nos quais eu me espelho, né. Hoje no Brasil, por exemplo, né, na contemporaneidade, tem alguns jornalistas que eu gosto bastante, o Mário Magalhães, que acabou se tornando um grande amigo meu, a Eliane Brum, que tem uma excelência de texto, de apuração, que é uma coisa incrível, a Daniela Arbex, que consegue fazer investigações históricas e dar um aspecto humano para a narrativa. Enfim, são apenas alguns, assim, desse conjunto todo de pessoas nas quais eu me espelho para tentar fazer do meu trabalho algo que seja relevante para as pessoas, né? E quem que te influenciou a escolher o jornalismo? Como é que você chegou, né, e decidiu que ia ser jornalista? Então, na verdade eu costumo dizer, parece até um clichêzão, né, mas não fui eu que escolhi o jornalismo acabou me escolhendo de alguma maneira, porque eu morava em Foz do Iguaçu. Quando eu entrei no jornalismo, em 1991, eu estava recém concluindo o curso de letras na UniOeste. Na ocasião, só tinham 4 cursos superiores lá, e por exclusão eu acabei fazendo o curso de letras, que eu não queria fazer ciências contábeis, nem administração e nem turismo. Acabei fazendo letras, passei raspando no vestibular, e daí, quando já estava quase concluindo o curso, eu fui convidado para trabalhar num jornal semanário, porque lá de Foz, chamado Primeiro Combate, depois mudou para Jornal de Foz, o nome, porque eu tinha tido uma experiência de editar o jornal do Centro Acadêmico de Letras, né, do nosso curso lá na UniOeste. E aí foi o meu ingresso no jornalismo. Foi uma coisa muito casual. Foi num encontro do Diretório Municipal do PMDB, em que eu e mais alguns amigos fomos lá para dar apoio a um colega de turma nossa do curso de letras, para que ele fosse candidato a vereador pelo PMDB. E ali um amigo, Sidney Capeleto, que depois eu convidei para trabalhar como fotógrafo na Folha de Londrina, mais tarde, quando eu já estava na Folha, ele que foi convidado para escrever nesse jornal, mas ele me indicou e eu fui, entrei, e aí não parei mais. Mas eu acho muito bonito quando tem essa coisa do... Porque, por exemplo, assim, eu vejo muitos colegas, né, de profissão que eles falam, não, eu queria, sei lá, ir para direito. Geralmente o advogado quer ser... O jornalista quer ser advogado, né, Kelly? Ai, gente, deixa. E aí, não, o jornalismo veio e me pegou, e é muito bonito. Eu particularmente, sou bem romântica nesse sentido. Eu acho que é uma profissão que escolhe a gente mesmo. E você já pensou em ser outra coisa? Assim, tipo, em um determinado momento da sua vida, você falou, não quero mais jornalismo, eu vou para outra área. Então, eu pensei, teve algumas situações, teve um momento crucial, quando eu morava em Foz do Iguaçu ainda, eu trabalhava, eu não lembro em qual dos jornais eu trabalhava lá, se era Folha de Londrina, se já era Gazeta do Povo, enfim. Eu lembro que eu fiquei muito, eu tive alguns percalços, né, na minha vida profissional. Trabalhar em região de fronteira nem sempre é fácil, e aí eu pensei em mudar de profissão. Conversei com um então amigo,
empresário da cidade, o Fuad Fakir. Ele tinha uma grande loja de departamentos lá, que chamava Fuad Center New Time, e eu fui conversar com ele, nem sei, é muito provável que ele nem lembre desse episódio. Daí ele começou a perguntar para mim, Mauri, você sabe vender? Não. Você entende de administração para administrar algum departamento, alguma coisa assim? Também não. Você sabe... Daí ele perguntou mais umas 2, 3 coisas e eu não sabia, né, atuar nessas áreas. Daí ele falou, Mauri, vai fazer jornalismo, que é o que você sabe fazer. Aquilo me mostrou que, assim, e eu já tinha, né, uma boa experiência, acho que já tinha contando bem aí, quase uma década de atividade profissional, e eu tinha produzido já boas reportagens, já tinha trabalhado na Folha de Londrina, já tinha sido correspondente do jornal Estado de São Paulo, lá na Tríplice Fronteira, Brasil, Paraguai e Argentina, e daí aquilo me jogou uma luz, né, falando, de fato, acho que a única coisa que eu sei fazer mais ou menos bem é jornalismo, então aí eu vou ter que insistir, porque as dificuldades existem em qualquer profissão, né? E ainda bem que eu persisti, porque, assim, de fato, eu não sei fazer outra coisa na vida que não seja jornalismo. Posso não fazer o melhor jornalismo do mundo, ou que todo mundo goste, mas é o que eu sei fazer. Não, só tem mais de 30 prêmios. Só tem 40 prêmios nas costas, mas acho que eu não faço. Mas você vai melhorando, tá? Vai se aperfeiçoando, tá bom? A gente tá num processo constante de aprendizagem ao longo da vida, né? O que diferencia um profissional de outro, seja em qual for a área de atuação, é o tempo que ele está em atividade que permitiu que ele adquirisse um conhecimento a mais do que as pessoas que estão começando agora, por exemplo, ou que estão em meio de carreira. E eu tenho esse privilégio de estar aí 30 anos no jornalismo e ter aprendido muita coisa, e com muita gente. Eu tive muita sorte de ter bons modelos, né? Eu tive 2 professores na prática que me ajudaram bastante, o Montezuma Cruz, um caro amigo com quem eu trabalhei na sucursal da Folha de Londrina, para e passo, todos os dias, ele me ensinou muito como fazer jornalismo, e um amigo também, o José Maschio, né, que é conhecido como Ganchão, repórter, na época repórter da Folha de São Paulo, e ele ia com alguma regularidade na região de fronteira para fazer reportagens, e muitas vezes ele me convidava para compartilhar informações, falar do processo de produção dele. Uma vez numa cobertura de um sequestro que teve em Marechal Cândido Rondon, uma cidade aqui da região oeste do Paraná, um sequestro que durou uma semana inteira, e eu fui no segundo dia para ajudar na cobertura pela Folha de Londrina, o colega Paulo Pegoraro, que trabalhava na sucursal de Cascavel. E ali o Ganchão, com toda a generosidade dele, ele compartilhava as informações comigo e com outros colegas que ele conseguia de primeira mão, porque ele tinha muita experiência já na profissão. E é graças à generosidade dos colegas, né, de outras pessoas, que a gente consegue avançar na profissão, porque ninguém se constrói sozinho, né? Uhum. E então sou muito grato a essas pessoas todas. Agora, a gente tem tido um fenômeno nas redações de um rejuvenescimento muito grande nas redações, né? Hoje você entra na redação, tem muita gente jovem, muita gente recém-formada, e essa experiência, ela tá ficando cada vez mais rara nas redações, né? A gente trabalhou na Gazeta do Povo, mas acho que foi mais ou menos no mesmo período, inclusive. Sim. E na Gazeta do Povo eu tive a sorte, né, como você falou, de ter grandes profissionais com muita experiência ali me auxiliando, né? Teve o Fernando Martins, a Kátia Brembati, a Bruna Walter, que são jornalistas excepcionais, né, que trabalham até hoje na Gazeta do Povo e que me ensinaram muito, né? E hoje em dia as redações, elas estão cada vez com menos essas figuras, né? Essas figuras experientes, até porque elas custam mais caro. Você acha que o jornalismo pode acabar perdendo um pouco da qualidade com esse novo fenômeno? A gente pode ter o que poderíamos dizer assim, um empobrecimento, né, na qualidade do jornalismo produzido, se essa regra que está vigente agora, né, persistir, porque o ideal numa redação, vamos pensar no mundo idealizado,
uma redação ter meio a meio, ou próximo disso, né, 1/3 pelo menos de jornalistas mais experientes. Por quê? E eu vou te falar de uma maneira muito concreta. Porque, assim, há ali, essa interação permite que os jornalistas mais experientes aprendam com os mais novos, que vêm com ideias novas, tem esse estímulo, né? Porque com o tempo a gente vai meio se acomodando, né? Ou a gente vai sedimentando algumas ideias, alguns procedimentos que podem não ser adequados para a nova realidade do jornalismo, que está sempre em transformação. Então, essa convivência do jornalista mais experiente com os mais jovens é importante para o crescimento dele também, por mais experiência que tenha. E para os jovens, é bom que vem com esse gás todo, vem com novos conhecimentos e novas práticas, ter o contato, o compartilhamento de experiência com alguém que está mais vivido, né, na redação, no jornalismo, e aí faz contrabalança. E daí eu queria dar um exemplo muito concreto. Eu trabalhei, por exemplo, 12 anos e 8 meses na redação da Gazeta do Povo. Até então, eu trabalhava sozinho, como correspondente do Estadão, ou numa sucursal lá, pequena, só no convívio com o Montezuma, com quem eu aprendi na prática o jornalismo, né, no dia a dia. Mas, em geral, eu trabalhava sozinho. E na redação da Gazeta do Povo, quando eu vim para Curitiba, em 2003, que eu passei a ter uma convivência maior com um número maior de jornalistas. E eu tive uma sorte gigantesca, uma conspiração do universo, de grande parte desses 12 anos e 8 meses, eu sentar numa mesa ao lado do José Carlos Fernandes. Nossa, que é uma lenda do jornalismo, lenda viva, ainda bem, né, graças a Deus, uma lenda viva do jornalismo paranaense brasileiro, que tem um texto espetacular. E eu conversava quase todos os dias com o Zé Carlos Fernando, trocando impressões, aprendendo nessa conversa com ele, né? Então, essa... E que é uma pessoa que tem uma paciência, né, também do tamanho do mundo, né? Sim, o Zé Carlos, e ele não tem receio nenhum de compartilhar com os colegas o conhecimento que ele tem, sabe? Então, um aprendizado enorme que as redações hoje correm o risco de perder isso. É importante renovar, né, as redações, lógico, óbvio, para que pessoas que estão começando agora tenham oportunidades e para que tragam suas novas ideias para ajudar nessa transformação do jornalismo. Mas é importante que se mantenha uma cota, né, de jornalistas mais experientes para ajudar aos recém-ingressados, né, na redação no jornalismo, que, assim, ensinar mesmo, né, como trilhar os caminhos. Porque é o espaço de convivência e de prática de aprendizado efetivo. Nas universidades, a gente aprende a importância do jornalismo, a teoria, os processos técnicos, né, de entrevista, de construção de texto, como que é melhor. Mas é na prática que a gente vai aprender efetivamente a fazer jornalismo. E como que a gente aprende? Por modelos, né? Você vê o modelo, o que funciona e o que não funciona, e você adota aquele modelo. É um processo constante, né, de aprendizado e reaprendizado que pode empobrecer o jornalismo se não houver essa interação de novos e experientes. Mauri, você hoje trabalha na Intercept e você está em Curitiba, então imagino que não tem uma redação, né, do Intercept em Curitiba. Você sente falta dessa experiência da redação? Porque quando eu saí da redação da Gazeta mesmo e vim para Brasília para cobrir, para ser correspondente do jornal aqui, foi o que mais eu senti falta, a redação. Porque na redação você tem ali o período que as melhores pautas que eu fiz, elas surgiram de um cafezinho com um dos editores ali, uma conversa besta que do nada surgiu uma ideia genial de pauta. E eu senti muita falta disso aqui. Você sente falta de estar numa redação? Eu sinto falta mesmo, né? No Intercept, por exemplo, eu sou freela, né? Eu faço freela. O meu ganha-pão diário é na Uninter, dando aulas e editando o site institucional. Então, no Intercept, eu sou um colaborador
é um freela eventual, e esse trabalho, ele é feito à distância também, né? Por mais que eu interaja, faça no Drive, faça a edição conjunta com a editora que está lá no Rio, ou está em algum outro lugar, ou em Brasília, eu sinto a falta, né, daquela convivência dos corredores. A Kelly falou muito bem, né? Muitas pautas surgem das conversas de corredor. Quando você está tomando água, está tomando um café, você conversa, tem um insight, tem uma ideia. Isso acaba se perdendo, né? Porque muitas redações hoje, boa parte da equipe está trabalhando em home office, né? Então há essa perda de contato que é bom para o crescimento profissional e é bom para o desenvolvimento de pautas, descobrir coisas novas. Eu sinto muita falta, realmente. Eu sinto muita falta de estar convivendo numa redação. Na Uninter, onde eu dou aulas, até antes da pandemia, a gente tinha uma sala bem grande onde a gente construiu a nossa redação. Como eu sou editor do site institucional, Uninter Notícias, cheguei a ter 12 estagiários de jornalismo, produzindo, divididos em 3 turnos, manhã, tarde e noite. Então, eu vivenciava esse ambiente de redação, né? Orientando as pautas, né, corrigindo textos, e tinha outras, chegamos a ser em 17 naquele ambiente. Então era um clima de redação, e daí eu coloquei nas paredes fotos do Capa, um fotógrafo clássico, foto do Ernest Hemingway, foto do Gay Talese, foto do Bob Woodward e Carl Bernstein, para dar esse clima, né, de redação. E a gente perdeu isso com a pandemia, mas antes também, eu sinto falta, resumindo, eu sinto muita falta de trabalhar numa redação, aquele clima, aquele burburinho, aquela conversa, o teclado, né, o barulho do teclado batendo, alguém falando ao telefone. Isso é uma coisa que eu reclamo muito com a Kelly. Nossa, 3 TVs ligadas em 3 canais diferentes, sim, né? E eu falo muito isso pra Kelly, assim, que eu sinto falta que o home office foi a pior coisa que aconteceu na minha vida, assim. Nossa, eu detesto. Parece que até o café que é feito de manhã, a gente tá 6 horas da tarde tomando, é melhor do que esse breakzinho de casa. O café da redação que a gente tanto reclamava, entendeu? É verdade, é verdade. Sim, então eu sinto isso. Eu sempre trabalhei muito na parte de assessoria de imprensa, né? Uhum. E o assessor, ele também tem que estar criando o tempo todo novas formas, né, de falar, enfim. E o que a Kelly falou das melhores pautas do cafezinho, sempre eram aquele papo ali do intervalo que, nossa, é isso, esse é o caminho. E eu sim também, tá? Detesto. Uma das piores coisas da minha vida, e esse novo normal, para mim, não é um normal aceitável. Não é para mim. Mas, Mauri, já pegando o gancho aí das novidades, eu quero muito, muito, muito falar sobre o Corações Corruptos, que eu ainda não li, mas eu li a sinopse dele ali, e olha, eu já preciso dele aqui, eu já fiz a minha compra na Amazon. Por favor, fala pra gente um pouquinho, é o seu primeiro livro de ficção, ou você já tinha arriscado antes? Como que tá sendo são novos mares? Uhum. Então, eu estou tentando entrar na ficção mesmo. Eu estou praticamente já concluído um livro de contos, né? Eu tenho um livro de poesias inédito também, que eu não sei se um dia publico, vou arriscar, né? Eu escrevi, mas não mandei, do Maurício. Já está começando um quadro aqui. Já foi pro quadro. Então... Então, Corações Corruptos, ele é um livro que ele é resultado de alguns anos em que eu ia escrevendo um pouco aqui, depois mais um pedaço, enfim, e ele tem muito a ver com o jornalismo, né? Eu trouxe, embora ele seja um livro de ficção, mas ele fala de questões muito reais. Ele é um livro em que eu procuro fazer uma discussão um tanto pretensamente filosófica, embora não com a profundidade. Se eu falar isso, os filósofos vão cair de pau em cima de mim, né? Mas é por isso que eu digo pretensamente filosófica, em que há uma série de diálogos um tanto mais rebuscados, porque ali, assim, há diferentes... A gente consegue identificar, pelo menos é o que eu procurei trazer, três
3 modos de linguagem nesse livro, que é uma linguagem mais coloquial, que a gente usa no nosso cotidiano, uma linguagem em terceira pessoa, né, mas é um narrador onisciente que sabe dos acontecimentos, etc. e tal, que é uma linguagem que oscila entre algo mais erudito e algo mais popular, mais coloquial, e uma linguagem, de volta, né, o termo pretensamente mais erudita, quando se faz discussões ou digressões filosóficas a respeito do que é todo o enredo do livro. Porque o livro, ele trata de um serial killer que mata políticos corruptos, né? Ele tem esse foco, né? Porque existe esse padrão, né? Todo serial killer, ele tem um público-alvo, né? Nos seus assassinatos, enfim. E esse, ele mata políticos corruptos, arranca o coração dessa pessoa e coloca uma pedra no lugar. E isso tem um porquê, tem uma razão que ao longo do livro vai sendo discutido até a revelação final e tudo mais. Mas, então, onde que o jornalismo entraria como um suporte, né, para esse livro de ficção? Caramba, eu passei desses meus 30 anos de jornalismo, uns 20 pelo menos, né, falando sobre corrupções cotidianas ou corrupções de agentes públicos, corrupção política, enfim. Então, isso já estava no meu cotidiano pelo menos há 2 décadas. E eu, então, usei esse conhecimento do dia a dia, né, da prática jornalística para construir uma narrativa ficcional, que tem, então, um pouco desses 2 mundos, né? E aí também daria para dizer que tem alguma coisa de jornalismo literário aí, porque eu uso a estética literária, com alguns aspectos de realidade, enfim, mas o livro é eminentemente ficção, que é o meu primeiro, e espero que seja o primeiro de muitos, né? Assim, o que eu acho que é um caminho natural, né, para o jornalista, ou parte do jornalista, pelo menos, partir, né, dar esse passo além, e partir para a ficção. Se a gente tomar como parâmetro aí grandes nomes, né, do jornalismo mundial e que depois se tornaram grandes nomes da literatura, como Jack London, por exemplo, como Machado de Assis, como Gabriel Garcia Marques, enfim, que antes de serem escritores de ficção, conhecidos mundialmente, eles eram jornalistas. Ernest Hemingway, por exemplo, que para mim é o top do top de todos os tempos. Se alguém me pergunta assim, qual que é o teu escritor preferido de todos os tempos? Para mim é Ernest Hemingway. Ele é assim, se você trouxer lá desde Homero, que tem os primeiros relatos, né, que tem muito de jornalismo também, porque ele escreveu, né, os livros Odisseia, enfim, 400 anos depois dos eventos que ele narrou. Então, tem toda a história oral que ele foi resgatando, é o que o jornalista faz, né? E, então, desde Homero até hoje, se falar, diga aí um jornalista um escritor que você acha que é o cara top one. Eu diria que é o Ernest Hemingway, pela qualidade narrativa dele, pelo texto denso, forte, pela capacidade descritiva que ele tem dos acontecimentos, né, ou de sensações, né, pela importância, pela universalidade que ele dá a coisas pequenas, aparentemente pequenas, né? Se a gente tomar como parâmetro o livro dele, que é um catatal de umas 700 páginas, Por Quem os Sinos Dobram, que foi o livro, acho que decisivo para que ele ganhasse o Nobel de Literatura, ele pega de um evento pequeno, é um grupo de pessoas que tem que destruir uma ponte dentro de um cenário de uma guerra maior, e ali ele constrói uma narrativa absolutamente fantástica. Enfim, falei demais, já. Não, aqui não existe isso de falar demais. A gente sempre fala que que a gente pretende fazer o podcast em 1 hora, mas tem uma linha de corte entre 1 hora e 5. Então, isso, tem uma margem de erro. Tem uma margem de erro, exatamente. Esse é o seu primeiro... desculpa, Kelly. Não, é uma margem de erro de 100%, né? Mas enfim. Esse é o seu primeiro projeto de ficção, mas na poesia você também se arrisca pelo jeito, então.
Faz tempo, você gosta de ler, você gosta de fazer? Adoro poesia, assim, eu gosto de... assim, tem alguns poetas, né, que eu gosto bastante. No Brasil, gosto muito de Tiago de Mello, por exemplo, Carlos Drummond de Andrade, mas eu acho que dos poetas brasileiros, o que eu mais gosto, porque ele popularizou a poesia, que é o Vinícius de Moraes, né? Adoro. Assim, no cenário internacional, eu não sou um grande conhecedor, mas os poucos poemas que eu li, por exemplo, do Rilke ou do Walt Whitman, gosto bastante também. Então, a poesia, ela te permite uma condensação de ideias, ou um trabalho com metáforas, enfim, figuras de linguagem em geral, coisas que é mais difícil na prosa. Então, assim, ao longo de muitos e muitos anos, volta e meia me dá algum insight, eu escrevo alguma coisa, soneto, e aí no soneto, por exemplo, eu acho que nós temos em língua portuguesa, e muito provavelmente um dos principais da literatura mundial, o Luiz de Camões, que era mestre no soneto, adoro. Vinícius de Moraes também já fez muito soneto, né? Soneto do Corifeu, do Vinícius de Moraes, é uma coisa assim sublime. Acho que é algo espetacular, que é um pouco parecido que o Cartola também na música faz, é poesia pura. Então, eu gosto, eu me arrisco, só não publiquei ainda, porque eu tenho medo de passar vergonha, né? Eu acho que esse Mas eu acho que é o medo de toda pessoa que lança um livro, né? O medo do... Hoje em dia temos uma palavra chique que se chama flopar. É o medo do flopar. Quando eu lancei meu livro, o meu maior medo era isso. Não, eu sou super jovem, tá? Jovem. Eu ainda fico na balada até as 6 da manhã. Não, mas eu lembro quando eu tava pra lançar o meu livro, a Kelly insistiu comigo uns 3 anos, assim. Tipo, não, você tem que lançar. Eu falava, vai dar muito errado. Mas depois que tá lá, é que nem filho. Depois que nasceu, gente, deixa não tem o que fazer, né? Tá lá, né? Você só indica o caminho. Mas eu já quero ler essas poesias. Sabe o que você faz? Vai soltando cápsulas para você ver como é que o público reage. Eu até umas 2, 3, eu até publiquei em Facebook, teve alguns comentários positivos, enfim. Mas é que assim, eu tenho receio, inclusive esse Corações Corruptos, esse livro de ficção que está lá na Amazon, eu fiquei um pouco receoso de publicar. Porque assim, no jornalismo, e aqui, assim, eu não estou dizendo nem que literatura é melhor ou pior que jornalismo, e nem que jornalismo é melhor ou pior que literatura. São coisas diferentes, né? Mas eu acho que, no meu ponto de vista, tá? Pessoas podem discordar e eu posso ser, inclusive, malhado por isso. Mas o jornalista, ele está muito menos exposto à crítica alheia fazendo jornalismo do que fazendo literatura. Por quê? Porque no jornalismo você se baseia em fatos, em acontecimentos reais, concretos, e se você se você segue alguns procedimentos mínimos, né, de apurar a informação, mostrar de onde de qual fonte você tirou aquela informação, você pode escrever de uma maneira objetiva, né, com o lead, o tradicional lead, sujeito, verbo, predicado, respondendo aquelas 6 questões básicas, né, do lead jornalístico, da pirâmide invertida, ok, etc. e tal. Ninguém vai te julgar se você não cometer erros ortográficos, enfim, ninguém vai te julgar por aquilo. Foi um modo que você encontrou de escrever a tua reportagem. E se não agradar, você ainda tem a desculpa de não, mas eu fiz o trabalho correto, eu não agradei, porque as pessoas não gostam do que eu estou escrevendo. Não gostam do assunto, né? Ainda mais que a gente está numa situação, num ambiente polarizado, no espectro político falando, né? Agora, na literatura, é um pouco diferente, porque como na literatura você tem que criar coisas, né, que é muito diferente de você falar sobre acontecimentos reais,
você está mais exposto porque você precisa criar todo um enredo que não existe, né? Uma história, você tem que escolher qual tipo de narrativa você vai fazer, quais figuras de linguagem vai usar, porque se não tiver figura de linguagem, metáforas, metonímias, onomatopeias, etc. e tal, no texto literário, ele não é literário, né? Então, a literatura te permite essa criação, mas a tua criação tem que ser algo que não seja vexatório para você como escritor. Então, eu acho bem difícil. E eu tenho uma dificuldade muito grande, devo confessar, porque já estou há 30 anos fazendo jornalismo, baseado em fatos, pegando dados, entrevistando pessoas. Então, eu tenho um texto muito mais característico do jornalismo, então eu tenho algumas limitações de criação para fazer uma obra ficcional, né? Foi um parto muito grande a fórceps para escrever esse livro, né, o Corações Corruptos, e está sendo um parto, porque além desse livro de contos que eu são acho que 13 contos, se eu não me engano, só preciso concluir um deles, né, ter um desfecho para concluir, e fora esse de literatura, de poesia, eu tenho um outro livro de ficção que está praticamente acabado, que eu escrevi há alguns anos. A importância de escrever, dar um tempo, deixar ele na gaveta, ele hibernar por um período, você relê, daí você percebe, puxa, isso não funciona, e muda, tal. E eu reli isso, reli a questão de semanas, e eu percebi que tá ali, muito da narrativa é jornalística, não é ficcional, porque é o meu vício de jornalista dentro da minha obra de ficção. Então, está sendo um processo, assim, bastante doloroso para mim, a escrita de ficção, porque eu preciso me desapegar do texto jornalístico. Mas é difícil eu fazer isso concomitantemente. Para mim é difícil, para outras pessoas não. Porque eu, por exemplo, publiquei agora... Não é uma chave, né, que você desliga, fala, não, agora é ficção, não, agora é minha matéria, agora é poesia. E eu acho que também não é tanto a questão, o vício é porque a gente é apegado à técnica, bem dizer, né? Então, tem essa questão da técnica. E não, eu não sei se vocês têm a impressão, eu tenho essa impressão, que se escrever diferente, tá errado, entre aspas. Tipo, não, isso aqui não tá certo. Tá certo dentro daquele espectro. Mas Sim. A nossa técnica é outra mesmo. E a gente fica muito viciado nisso, né? Porque muitas vezes, né? O meu marido, apesar de ser jornalista, ele é muito prolixo às vezes, né? Ele vai me contar uma história, ele começa do dia que ele nasceu, assim. E aí eu fico, lead, me dá o lead dessa história. Entendeu? Pelo amor de Deus, eu vou morrer aqui se você não me der esse lead, entendeu? Então a gente leva isso pra vida, né? Porque a gente acaba meio sem paciência, assim, né? Tem esse porém. Eu tenho esse sofrimento, Mauri, eu faço teologia, eu tô no último ano agora. E eu tenho esse sofrimento porque os artigos científicos da teologia, eles são muito diferentes. E eu vou entregando o troço assim, já, diretão, né? E aí, agora eu tô no TCC, o meu orientador falou, Eline, tem que dar um mistério, entendeu? Você tá falando de um tema que você tem que ir desvelando. E é isso mesmo, é um parto com fórceps, porque a nossa vontade é fazer do nosso jeito. É uma técnica difícil mesmo, eu tenho essa dificuldade. Agora, Mauri, falando um pouco do teu trabalho como jornalista, né? Você nasceu em Foz, né? Começou a atuar ali. Não, mas começou a atuar em Foz. Comecei no jornalismo em Foz. Nasceu como jornalista, né? Em Foz. Começou a atuar ali na Tríplice Fronteira. E você chegou a falar, né? Que durante um período você cogitou desistir, né? Por causa de algumas dificuldades. E acho que a primeira matéria, se eu não me engano, do teu livro Narrativas de um Correspondente de Rua é justamente uma investigação a respeito de um recrutamento ilegal de crianças, né, para serviço militar no Paraguai. Queria que você contasse um pouco como que foi essa reportagem, como que você chegou nessa reportagem, como que você definiu esse tema, como foi produzir, enfim, queria
você contasse um pouquinho mais. Eu queria complementar a pergunta. Sim. Dentro. Além disso, né, do processo mais metódico, eu e Line nunca cobri nada tão forte, assim. Eu queria saber como que você passa por uma preparação psicológica, assim, você fala, vou tratar de um tema X e eu queria saber como que é o trabalho psicológico pré-matéria, pós-matéria, durante matéria, para você conseguir levar, porque não é simples, não é fácil. Então, daí eu vou por partes, respondendo a Kelly, depois de você, Eline, das perguntas, porque elas se complementam mesmo e acho que precisa ter essa ordem para... Então, essa reportagem sobre o recrutamento ilegal de crianças e adolescentes para o serviço militar no Paraguai, ela surgiu... assim, um modelo clássico, né, que já foi representado muitas vezes pelo cinema, né, de uma fonte oculta, né, uma fonte que te dá informações. Quando eu já tinha feito, eu trabalhava no jornal Estado do Paraná, e eu também continuava escrevendo para o jornal Estado de São Paulo, né, questões lá da Tríplice Fronteira. Muitas vezes a mesma matéria eu tinha que escrever com 2 leads diferentes, com 2 textos bem diferentes para não conflitar de um e de outro. Então, aí eu já tinha produzido algumas reportagens ali na região de fronteira que tinham produzido alguns efeitos. Já tinha publicado uma matéria grande uma vez, primeiro acho que na Folha de Londrina, depois no Estadão também, sobre conflitos, conflitos de terras lá no Paraguai, envolvendo os brasiguaios, né, que são os agricultores brasileiros que migraram para lá, com os campesinos de lá, que são sem terra de lá e tal. Então já tinha feito muita reportagem na região de fronteira que tinha a ver com o Paraguai. E daí, uma fonte, que hoje não tem problema absolutamente nenhum de dizer, porque ele está aposentado já há muito tempo, ele era um militar de alta patente das Forças Armadas do Paraguai, e ele me procurou na redação, na época do jornal Estado do Paraná, que na época funcionava dentro da estrutura da TV Naipi, na época era Grupo Paulo Pimentel, hoje é Rede Massa, porque era o jornal do mesmo grupo, então funcionava. O cara me procurou ali e me franqueou alguns documentos, me entregou um envelope, não era um envelope pardo, era um envelope meio amarelado, enfim, e pediu sigilo, falou, olha, dê uma olhada nos documentos, vê e tal, enfim, se te interessa. Aí eu achei meio estranho, né, aquilo. Ele estava vestido, não estava fardado, né? Estava em trajes civis, mas ele se identificou quem era, pediu sigilo, etc. e tal. E daí eu comecei a ver alguns documentos que mostravam irregularidades nas Forças Armadas do Paraguai, desvio de dinheiro, né? Digamos assim, entre aspas, superfaturamento do número da tropa, que a tropa era mas era triplicada em números para poder receber mais recursos oficiais para os caras desviar dinheiro, etc. e tal. E daí depois no outro contato, falei assim, mas por que você não passou para a imprensa paraguaia? Ele falou que não confiava na imprensa paraguaia, que ele já tinha visto algumas matérias que eu tinha feito, etc. e tal, sobre o Paraguai, e daí passou. Ali começou essa investigação, aí eu eu poderia ter feito pelo jornal Estado de São Paulo, mas eu preferi fazer pelo jornal Estado do Paraná, porque o cara me procurou ali, né, na sucursal do jornal, aí eu usei a estrutura do jornal Estado do Paraná para produzir a matéria, o fotógrafo do jornal Estado do Paraná me acompanhou nesse trabalho, e aí eu fui descobrindo, entrevistando uma série de pessoas, eu entrevistei a Elba Recalde, uma senadora do Paraguai, que já tinha sido fonte minha em várias outras matérias, era uma pessoa de um ativismo de esquerda lá no Paraguai. Eu passei a ter uma afinidade, entrevistei ela me ajudou, enfim, algumas informações, e eu construí essa matéria mostrando como crianças e adolescentes de 12 a 18 anos eram recrutadas para o serviço militar obrigatório no Paraguai, e 109 delas, até o momento que eu fechei a matéria,
tinham sido mortas nos quartéis do Paraguai, segundo o levantamento que eu fiz, aí com instituições, com pessoas, etc. e tal, de 1985, quando houve a queda do ditador Alfredo Stroessner, até aquele momento do fechamento da matéria. Aliás, 89, perdão, da queda do Stroessner. E daí eu fui mostrando como meninos de 12 anos de idade, o que uma criança de 12 anos está fazendo no quartel? Menino que foi morto, inclusive, no quartel. Esse caso, acho que é Antônio Blanco, não lembro direito o nome dele, ele morreu eletrocutado, fazendo serviços particulares na casa de um militar de alta patente. Outros foram mortos a tiros, tentando fugir dos quartéis, outros, enfim. E daí a grande pergunta, além de serem mortos nos quartéis, alguns mortos ser viciados sexualmente também, eram abusados, eram usados para tráfico de drogas lá dentro dos quartéis, enfim. Além de serem mortos, como que esses meninos foram parar lá dentro? Daí aí que estava a investigação. Como eles eram, entre aspas, recrutados? Eles eram, na verdade, sequestrados nas ruas ou dentro de casa, com o pé na porta mesmo dos militares, e eram levados à força para os quartéis. Crianças de 12, 13, 14, 15, até 17 anos de idade. Entre eles, alguns brasileiros. Brasileiros que foram mortos. E daí a reportagem explica isso tudo, como eles eram mortos, como antes eles eram sequestrados para serem levados para o serviço militar obrigatório. E em razão desta investigação, eu acabei sofrendo uma agressão lá, e tanto a reportagem quanto a agressão acabou ganhando proporção internacional. A ONU, a Organização das Nações Unidas, intercedeu e cobrou explicações do governo paraguaio. E, na época, o presidente era o Luiz González Mack, que ficou pouco menos de 2 anos no poder, se não me falha a memória. Era um período em que o Paraguai tinha um presidente a cada 3, 4, 6 meses, para dar explicações como que isso podia acontecer nos quartéis, e como que um jornalista podia ser agredido quase à morte, torturado quase à morte quando revelava isso. Então foi uma reportagem muito marcante para mim, e por isso que ela abre esse meu primeiro livro, Narrativas de um Correspondente de Rua, porque ela, para mim, foi um divisor dentro da minha atividade profissional. Eu já tinha feito outras reportagens grandes, assim, que produziram até algum impacto local, mas ela mostrou para mim que eu era capaz de produzir uma reportagem de mais fôlego, realmente investigativa, revelando coisas que alguém ou uma instituição, nesse caso as Forças Armadas do Paraguai, estava querendo esconder, porque havia muito desvio de dinheiro lá dentro, havia esses recrutamentos ilegais, mortes de adolescentes nos quartéis. Então, essa reportagem, ela produziu esse impacto todo, impacto internacional, produziu mudanças lá, mas o impacto maior foi dentro de mim, porque eu percebi, caramba, eu sou capaz de produzir uma reportagem bacana, uma reportagem que ajuda as pessoas e que me ajuda a construir uma carreira diferente no jornalismo. E a partir dali eu sempre coloquei, sob perspectiva, universalizar o máximo possível das reportagens que eu fazia. Universalizar como? Trazendo questões que sejam de interesse a um número maior de pessoas e que diz respeito a um grande número de pessoas, né? Universalizar não quer dizer só, assim, você revelar uma história global, né? Por exemplo, alguma coisa de como que os Estados Unidos está intervindo no mundo inteiro, né? Não, pode ser uma história local, mas que produza um impacto em um grande número de pessoas, ou porque trate de questões pessoais de alguém, mas que são questões que dizem respeito a todo mundo, ou algumas temáticas como morte, por exemplo, como, sei lá, temas globais, né, temas universais. E assim eu mudei um pouco do meu rumo aí, do meu fazer jornalístico a partir dessa reportagem. É muito forte. A gente até dá uma respirada funda, assim, não é simples de ouvir. Não é? Não mesmo.
Eu queria falar sobre o longa The Tiniest Border, do qual você foi o protagonista, né? Você podia falar também um pouquinho sobre isso pra gente? Como foi participar desse documentário? Como é ser o protagonista, né, de um enredo também? Também fala muito sobre a questão do jornalismo executado, desse seu modo de comunicar de uma maneira tão universal. Na verdade, o que circulou, o que está disponível, é uma versão, é uma síntese do que seria o documentário. Porque eu seria, já digo porque seria. Esse material, esse documentário, ele começou a ser produzido por uma produtora do Uruguai, a Ecocinema. Eles queriam produzir uma série para uma desses streaming, né, sei lá, HBO, Netflix, ou etc. e tal, uma série com jornalistas investigativos de diferentes lugares do mundo, para mostrar como se produz jornalismo investigativo e o impacto desse tipo de jornalismo na sociedade. E aí, a Transparência Internacional, que é sediada na Alemanha, eles me indicaram, faça com Maury Koenig. E aí os caras me procuraram para fazer. Aí eles fariam com outros jornalistas, seria uma série, né, de episódios. Documentário, sei lá, de 40 minutos, 1 hora, não lembro exatamente. Aí vieram para cá, vieram acho que 3 ou 4 vezes aqui para Curitiba, para me entrevistar, gravar. Viajamos para diferentes cidades aí do Paraná para gravar em diferentes ambientes em que eu costumo fazer o meu trabalho. Enfim, foram, somando tudo, muitos e muitos dias gravando. E aí eles tiveram o financiamento do governo do Canadá para a conclusão da produção, até onde eu sei, né? Tanto que na publicidade toda tem lá, né, apoio financeiro lá do governo do Canadá. Então tinha 3 países envolvidos, 4, na verdade, se considerar a minha nacionalidade brasileira. A produtora do Uruguai, a Transparência Internacional, que indicou, sediada na Alemanha, e financiamento do governo do Canadá. Pois bem, só que isso já tem... Mas eu não vou ficar cobrando os caras, né? Já faz mais de 2 anos que esse documentário era para estar concluído e ainda não foi concluído. Eu não vou ficar cobrando os caras, quando vai ficar pronto, porque parece um pouco de cabotinismo, quer aparecer, porque está fazendo... Enfim, o que está disponível está no Vimeo, né? Não sei se está no YouTube, em qual outro eu lugar. achei pelo Vimeo. Uhum. Então, tem lá, eu acho que é uma síntese de uns 5 minutos, algo assim. Isso. Uhum. Mas a verdade é que daí uma série de outros colegas meus, né? Muitos deles, eu acho que todos a Kelly conhece porque trabalhou junto, o Diego Ribeiro, o Felipe Aníbal e o Albari Rosa, como eles trabalharam junto comigo em algumas das reportagens investigativas, eles também dedicaram um tempo para esse documentário, para falar, enfim, e tal. E esse documentário não sai nunca. Não sei. Eu imagino como eles estavam no processo de pós-produção, de finalização. Imagino que um dia sai. Quando, eu não sei. Não, mas do que eu assisti, eu já quero muito. Tem que sair, ele tem bastante potencial. Vamos fazer uma campanha. Mas sabe que depois dessa sinopse aí, desse thriller, né, desse, sei lá, um teaser, sei lá como é que vamos chamar. Vai ser um teaser mesmo. Então, depois disso foram feitas outras gravações ainda, mais interessantes. Ai, meu Deus. Em diferentes ambientes. Olha lá. E aí, assim, eu acho que daria um documentário muito legal. Mas eu não vou... Vamos fazer uma petição aí. Eu não vou ficar cobrando os caras, porque eles que decidem. Mas quando lançar, já avisa a gente em primeira mão aqui, que a gente lança aqui nos sonhos. Claro. Tá? A gente lança no regra, a gente quer ver esse troço acontecer. Porque o que eu assisti é muito interessante, ele tem muito potencial, documentário mesmo. Uhum. Maury, nesses 30 anos aí de carreira, qual que foi o trabalho mais desafiador que você fez? O mais desafiador?
Então, esse do recrutamento de adolescentes, ele foi um trabalho bem importante, mas eu acho que desafiador mesmo foi quando eu e o Albari Rosa, a gente percorreu as fronteiras do Brasil, literalmente do Oiapoque ao Chuí, entre idas e vindas, foram 28 mil quilômetros pelas fronteiras. Aí você vai dizer, mas caramba, a fronteira brasileira tem só 16 mil quilômetros. Como é que é lá 28 mil? É que teve muitas idas e vindas. Eu e o Albari ficamos só no trecho, só circulando, e daí tem deslocamento de navio pelo Rio Amazonas, 3.400 quilômetros. Aí tem viagem de avião, que a gente foi de Manaus até Tabatinga, na fronteira com a Colômbia e tal. Desafiador por uma série de questões. A logística envolvida, porque a cada viagem dessa, a gente ficou um mês viajando pela fronteira sul, de Chuí, no Rio Grande do Sul, até Corumbá, no Mato Grosso do Sul, e depois ficamos viajando de Cáceres, no Mato Grosso, até Oiapoque, no Amapá. Então, o primeiro desafio foi desenvolver o projeto de reportagem. A temática era mostrar a dinâmica do tráfico de crianças e adolescentes nas fronteiras para fins de exploração sexual comercial. Essa era a temática. Aí o primeiro bem desafio... leve. O primeiro desafio foi construir um projeto que fosse convincente para como que dois jornalistas, um repórter e um fotógrafo, vão para a região de fronteira para investigar isso, com qual garantia que a gente tem, quem ia bancar, no caso do jornal, ou para concorrer ao concurso Tim Lopes, que daria uma bolsa, qual garantia? O primeiro, da Fronteira Sul, foi bancado pelo concurso Tim Lopes, da ANDI, Agência de Notícias, Comunicação e Direitos, que é a bancar com a bolsa. Que garantia nós temos que vocês realmente vão trazer alguma coisa relevante indo para a fronteira? Então, o primeiro desafio foi construir um projeto e pensar em toda a logística necessária, de deslocamento, em qual cidade ir, para onde ir, quanto tempo ficar, quais pessoas, quais fontes entrevistar. Então, fiquei semanas desenvolvendo um projeto, pensando na logística, a estrutura, o que fazer, como fazer. E desafio maior ainda para os 2 meses que eu e o Albari ficaríamos na fronteira norte do Brasil, porque a logística era mais complexa. Tinha trechos que só poderíamos fazer de avião, como Manaus até Tabatinga, para encurtar tempo, e depois a volta de navio de Tabatinga até Manaus, e depois de Manaus até Belém, até o estuário do Rio Amazonas, e daí subir lá para Macapá. A logística de custos, estimar os custos para isso, como fazer, como se deslocar, porque são regiões bem diferentes do Brasil. Então foi bem desafiador fazer esse projeto, e depois o campo, estar no terreno, Uma coisa é você idealizar. O projeto, nós vamos fazer isso, vamos entrevistar. Outra coisa é quando você está no terreno, você está no campo, quando, por exemplo, eu e o Albari precisamos, muitas ocasiões, entrar no submundo do crime para descobrir aquilo que a gente precisava, A gente interagir com traficantes de drogas, por exemplo, como lá na região de Ponta Porã e Pedro Juan Cabaleiro, já no lado paraguaio, ou nos mais de 100 prostíbulos que a gente teve que ir, na região, porque onde há prostíbulos, há uma boa possibilidade de ter adolescentes sendo exploradas sexualmente. E ali não é um ambiente muito fácil de ir, Ainda mais quando se trata de fronteira, onde as regras são mais voláteis, Onde há uma fluidez de comportamento, onde as leis são mais transgredidas e tal. Então, assim, acho que o grande desafio foi esse conjunto de 2 reportagens que congrega, essas viagens todas aí pelas fronteiras brasileiras. Rolou umas ameaças de morte, assim, porque o Lúcio Vaz passou por aqui, e o que ele mais coleciona é ameaça de morte, assim. Rolou também lá, Mauri? Olha, na região de fronteira, eu e o Albari, a gente já foi muito pactuado, quanto o que a gente faria. Eu aprendi muito com aquela reportagem do recrutamento de adolescentes no Paraguai, porque na minha 5ª ida ao Paraguai, eu estava com o carro caracterizado do Jornal Estado do Paraná e eu caí numa emboscada da polícia paraguaia, lá no meio, uma estradinha no meio da plantação de soja, e eu fui torturado quase à morte. Fui largado para morrer na beira da estrada,
mas eles não queriam matar. Depois eu concluí, se quisesse, eles davam um tiro na testa e jogavam no Rio Paraná. Mas eu fiquei com mais de 100 hematomas no corpo, comprovado pelo Instituto Médico Legal de Hernandarias, que é uma outra cidade paraguaia da fronteira. E eu fiquei ali, sei lá, 10, 15 minutos, levando paulada, levando chute, tentaram estrangular com corrente, enfim, foi bem complicado. E depois desse episódio, eu percebi que eu precisava ter muitos cuidados no trabalho de campo. E aí eu e o Albari, a gente pactuou nessa região de fronteira, nessas viagens, que a gente não iria se colocar em riscos, né? Mesmo assim, a gente teve alguns dissabores, como em Santa Vitória do Palmar, por exemplo, no Rio Grande do Sul, já na fronteira, a 20 quilômetros da fronteira com o Uruguai, eu e o Albari estávamos na Boate Cleópatra, tentando ver se, né, tinha adolescente, etc. e tal, e a gente foi, mais o Albari do que eu, né, tive sorte, o Albari foi expulso a socos e empurrões de lá de dentro, porque os caras flagraram que ele estava com uma maquininha fotográfica que a gente tinha comprado naquele dia, o Albari tinha comprado naquele dia em Chuí, a Chuí uruguaia, né, do outro lado da fronteira da Chuí brasileira, a Chuí uruguaia é com Y, né, e daí ele estava fotografando ali, e aí descobriram a gente e tal. E outras situações, como, por exemplo, eu e o Albari estávamos dentro da casa de um traficante lá em Pedro Juan Cabaleiro, também foi bem perigoso e tal, mas é que a gente media o terreno, saber os limites, né, de onde a gente iria atuar. Mas saber os limites de onde a gente vai atuar. Na casa de um traficante, tá de boa. Mas a gente descobriu que era casa do traficante depois, quando a gente já estava lá dentro. A gente não sabia que era casa do traficante. A gente pensou que era uma casa de prostituição, enfim, foi um pouco tenso ali. Mas eu tive outras reportagens que tiveram também ameaças e repercussões, assim, de ter que ficar meses fora do Brasil, até baixar a poeira das ameaças da polícia aqui do Paraná, quando eu fiz uma investigação aqui. Acho que a última ameaça que eu recebi foi por uma reportagem na Folha de São Paulo, em 2016. Um traficante, o filho de um traficante que eu denunciei, numa reportagem na Folha, em que eu mostrei lá na reportagem da Folha que foi ele que mandou matar um outro traficante lá em Pedro Juan Cabaleiro, essa região é complicada. A pedido da direção da Folha de São Paulo, eu fui para a fronteira para explicar o que estava acontecendo lá, porque estava uma onda, estavam usando artilharia antiaérea para matar os rivais lá, e daí eu consegui, depois, numa suíte da matéria, descobrir que quem mandou matar o Rafá, que era um dos megas traficantes lá, foi um outro que estava preso na penitenciária de Tacumbu, em Assunção, mas de lá ele ainda operava o tráfico na fronteira e mandou matar o rival dele. E eu publiquei uma suíte um tempo depois, comprovando que foi ele que realmente mandou matar, enfim e tal. E aí o filho desse traficante, que assumiu os negócios do pai na fronteira, me encontrou nas redes sociais e ficou 3 dias seguidos fazendo ameaças contra mim, se eu voltasse a falar do pai dele. Ele dizia, para te encontrar é 1 minuto, e a gente sabe onde a tua família mora. Quando ele falou isso, me assustei, aí foi bem complicado, aí nunca mais escrevi nada sobre esse assunto, porque é complicado, quando você se põe em risco, o problema é teu, o risco é teu, mas eu não tenho o direito de colocar a minha família em risco, né, por causa do meu trabalho, né. Com certeza. É muito interessante, assim, porque eu lembro quando eu escolhi fazer jornalismo, uma pessoa da minha família falou assim, mas jornalismo é uma coisa light, você vai se dar bem, né? Assim, realmente, eu fui pro lado light do jornalismo, que é assessoria de imprensa, mas ouvir você é inspirador, assim. Nossa, Mauri, eu tô... Olha, eu não faço nada mais do que muitas pessoas já fizeram ao longo do jornalismo e produziram mudanças significativas. Eu citei lá no início, de alguns modelos, né, alguns exemplos, quando, por exemplo, o William Stead, quando ele se infiltrou nos bordéis de Londres, comprou, entre aspas, aquela adolescente,
e publicou a reportagem não lembro o nome do jornal, Gazette, não sei do que lá, houve mudança na legislação britânica por causa daquela reportagem. Quando a Nellie Bly, por exemplo, se infiltrou no manicômio, não lembro, numa das ilhas lá nos arredores de Nova York, para mostrar como as internas daquele manicômio estavam sendo maltratadas, produziu mudanças, mudou o regramento lá, na época, não só daquele lugar, mas de outros, enfim. Quando o Upton Sinclair, por exemplo, ele se infiltrou num matadouro foi Boston ou Chicago? Acho que Chicago, se eu não me engano, e ele conseguiu mostrar as condições insalubres em que as pessoas trabalhavam, e ele faz a narrativa a partir de um immigrante, um jovem imigrante lituano, se não me engano. Foi graças a essa reportagem do Upton Sinclair que ele publicou num jornal socialista lá, e que depois foi transformado num livro chamado The Jungle, traduzido aqui no Brasil para A Selva. Foi graças a essa reportagem, esse livro, que foi criado pelo governo Roosevelt em 1906, a FDA, que é a Vigilância Sanitária dos Estados Unidos. Ou seja, são exemplos de reportagens que produziram muita mudança. A gente pode questionar, e é muito questionável, alguns métodos, por exemplo, do jornalista alemão Günter Wallraff, com quem eu tive o grande privilégio de compartilhar uma mesa de debate em 2004, aqui em Curitiba, promovida pelo Instituto Goethe. Só que eu não falava um A em alemão, né, mas estava do lado dele. Enfim, a gente pode questionar alguns métodos do Günter Wallraff, porque ele usa identidade falsa, etc. e tal, mas quando ele fez uma infiltração em meados da década de 80 na Alemanha para mostrar como os imigrantes eram explorados na indústria da construção civil, mudou a legislação alemã sobre relações de trabalho. Ou seja, o jornalismo, ele há mais de um século, quase um século e meio, quer dizer, o jornalismo sempre, desde a sua existência, produziu mudanças, transformações, enfim, mas para mostrar de alguns métodos, né, que eu venho usando ao longo do tempo aí na minha profissão também, pelo menos nas últimas 2 décadas, como esse tipo de jornalismo produz mudanças significativas. Essas reportagens pela fronteira brasileira, por exemplo, tiveram efeitos práticos também. O traficante que a gente denunciou lá em Tabatinga, na fronteira com a Colômbia, ele foi preso logo depois da publicação da reportagem que a gente fez, que era o cara que explorava adolescentes. Aqui no Paraná existia um projeto de criação do NUCRIA, o Núcleo de Combate ao Crimes contra a Infância e Adolescência. Esse projeto estava a passos lentíssimos. E a reportagem, a primeira, da fronteira sul, em que a gente falou das fronteiras do Paraná também, ajudou a acelerar o processo de criação do NUCRIA. Não estou dizendo que ele foi criado por causa da reportagem, não é isso. O projeto já existia de criação. Acelerou esse processo, que sabe-se lá quanto tempo mais demoraria, porque no setor público as coisas são muito lentas, né? Enfim, eu esqueci o começo da pergunta, mas, enfim, acho que é isso. Não, acho que não foi bem a pergunta, né? Eu elogiei o fato de poder te ouvir. Tá. Então, só para dizer... Foi super humilde, mas assim, não tira o mérito de que você é um dos jornalistas mais importantes do país, então aceita, sabe? Não, mas assim, tá, eu lembro que você falou que quando tua família comentou, é light, né? Que era tá, light, exato. Existe, assim, N maneiras de se fazer jornalismo. Se a gente for pontuar, por exemplo, a Daniela Arbex, ela faz investigações jornalísticas, e os livros dela, que estão aí, Cova 312, Holocausto Brasileiro, Todo Dia a Mesma Noite, Os Dois Mundos de Isabel, que eu acho que é o mais recente que ela publicou, enfim, ela não se põe em risco para fazer esses trabalhos. Mas se você pegar, por exemplo, o Holocausto Brasileiro, que é um clássico já do jornalismo, embora ele seja relativamente recente, eu não lembro exatamente o ano que foi publicado, mas questão de, acho que
3, 4 anos, alguma coisa, ou 5 anos no máximo, ela resgata, ela faz uma investigação histórica que prestou um tremendo serviço para a sociedade brasileira e que reforçou a luta antimanicomial no Brasil, para o fim dos manicômios no Brasil, né? Para citar um exemplo de que ela não precisou se colocar em risco para dar essa contribuição toda. A Eliane Brum, por exemplo, quando ela se aprofunda em algumas discussões sociais, e agora ela está mais focada lá, ela está morando em Altamira, né? A questão de sei lá, final do ano passado, acho que foi em novembro, eu até mediei uma conversa com ela, com Eliane Brum. Ela não gosta de falar de algumas questões, porque questões de ameaça, etc e tal, que é coisa mais recente, que tem a ver aí com a polarização política no Brasil. Mas a Eliane Brum, ao longo de grande parte da vida profissional dela, ela produziu grandes reportagens que têm muito de investigação social. E ela, sem precisar, pela força da narrativa dela, sem precisar se expor a riscos, né? Então, existem N maneiras de se fazer jornalismo. Existe jornalismo que você pode fazer sentado na cadeira de casa, entrevistando pessoas ou olhando, etc. e tal. Tem o jornalismo que você pode ir entrevistar pessoas na rua, e tem jornalismo que você, ou baseado só em fonte, ou tem jornalismo que você faz quando você quer descobrir algo novo que alguém esteja querendo esconder e que está lesando o interesse público, né? Sim, Tem é uma profissão, mas eu acho um guarda-chuva muito grande mesmo. Mas eu acho que além dessas... Claro, a gente tem os extremos, né, da ameaça física, né, ameaça a familiares, enfim, mas eu acho que, pelo menos nesse momento em que a gente tem uma polarização tão grande, existe também uma pressão psicológica, né, porque o nosso trabalho está sendo cada vez mais desacreditado, a gente está sendo cada vez mais atacado nas redes sociais e também, enfim, na rua, né, às vezes, dependendo se você tiver uma cara muito familiar, né, que o jornalismo de TV, por exemplo. Então, são tempos cada vez piores, né, para produzir um jornalismo de qualidade, né. As redes sociais, elas... desculpa, mas assim, eu acho, né, elas ajudam muito, mas elas também nos expuseram demais. Ela nos coloca bem mais... E é impossível a gente falar desse tema sem mencionar a Patrícia Campos Melo. Sim. A Patrícia Campos Melo, ela é hoje, eu não vou arriscar dizer que ela é a melhor jornalista em atividade no Brasil, porque eu posso estar cometendo alguma injustiça, mesmo sendo uma opinião minha. Mas a Patrícia Campos Melo, ela é seguramente uma das 3 ou 5 melhores jornalistas em atividade no Brasil hoje, porque ela consegue, além de coisas, de informações novas, né, descobrir o que é importante para o jornalismo investigativo, ter as próprias descobertas do jornalista e não apenas reportar investigações de outrem, né, como Polícia Federal, Ministério Público, ou qualquer outra pessoa que seja. A Patrícia, ela deu uma contribuição, tem dado, né, para o jornalismo brasileiro com as investigações dela, e ela é, exatamente por essas revelações que ela fez, ela tem sido alvo de uma campanha difamatória, assim, absurda, e capitaneada pelo presidente da República, sabe, que estimula seus asseclas a perseguir jornalistas, a tentar desqualificar ou deslegitimar o jornalismo e os jornalistas. Então, assim, é difícil, a gente vive num ambiente extremamente complexo hoje, em que estamos vulneráveis, porque, ok, muitas dessas ameaças, né, que as pessoas fazem em redes sociais e no ambiente digital, elas nunca vão ser concretizadas. Mas a gente nunca sabe o que de fato as pessoas são capazes de fazer. Quando, por exemplo, os caras chegaram à audácia de ameaçar o filho de 7 anos da Patrícia Campos Melo, sabe? Por um trabalho bem feito que ela fez. Não há questionamento jurídico sobre o trabalho que ela fez. E aí, nós estamos, de fato, muito vulneráveis, existem N formas, né, de se ameaçar jornalistas, tentar calar jornalistas, pode ser agredindo, matando, como aconteceu com o Tim Lopes e tantos outros jornalistas que foram mortos no exercício da profissão, seja por meio de ações judiciais para tentar minar economicamente o jornalista, como está acontecendo agora com o Luiz Nassif, ou
por uma violência psicológica através de ameaças, porque assim, a gente lida muitas vezes com um inimigo invisível, que você não sabe quem ele é, mas ele sabe quem você é, e você não sabe, e nas redes sociais, ainda mais estimulado por autoridades públicas, as pessoas se sentem autorizadas a ameaçar no mundo virtual e também praticar as ameaças no mundo real. Nós, jornalistas, não estamos salvos disso. Então, a gente não pode subestimar, e uma coisa que eu sempre digo, e é uma política da ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, que a gente discutiu muito nos quase 6 anos em que eu fui diretor da ABRAGE, a gente discutia muito sobre isso. Não podemos subestimar nenhum tipo de ameaça. E toda ameaça que um jornalista sofrer, ela precisa ser publicizada, ela precisa ser tornada pública, porque o agressor, quem está ameaçando, precisa saber que aquele jornalista não está sozinho, que tem instituições como a ABRAGE, por exemplo, a FENAGE, a ANJ, a ABERT, enfim, várias instituições aos quais esses veículos, esses jornalistas são filiados, ou trabalham em empresas que são afiliadas, tipo a ABERT, por exemplo, que é para deixar claro para a pessoa que esse jornalista não está sozinho, porque se a ameaça não for divulgada, o ameaçador vai falar, esse cara está sozinho, ou essa cara está sozinha. Então, posso fazer o que eu quiser. Agora, se isso for publicizado e outros jornalistas e instituições dizem, estamos contigo, estamos do teu lado, essa pessoa vai pensar 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Até porque, se acontecer, daí sabe-se que se acontecer alguma coisa com aquele jornalista, já se tem uma ideia de quem é que executou aquela ameaça ou que fez algo mais grave contra o jornalista. Então é preciso gritar. O jornalista precisa gritar quando sofre algum tipo de ameaça. E que está muito recorrente hoje em dia, né, infelizmente. Muito. E isso é uma coisa que eu não sei se isso tem mudado, né, mas pelo menos quando eu estudava, né, jornalismo na faculdade, a gente sempre aprendia que jornalista não é notícia. Então havia uma certa resistência, né, em falar dessas ameaças, em falar desse tipo de coisa, até porque a gente tinha essa percepção de que a notícia é a notícia, o jornalista não é a notícia, né? Então isso também é muito difícil, né? Pois é, mas é que aí, assim, nós jornalistas, quando, por exemplo, uma pessoa, mesmo uma dona de casa, ou uma autoridade, um vereador, ou sei lá o quê, sofre algum tipo de ameaça, nós noticiamos, né? Tem um valor notícia naquela ameaça, e nós tornamos isso público. Qual que é o pudor? Só porque é jornalista, um outro jornalista não pode falar da ameaça que um colega sofreu, sabe? Esses pruridos, assim, esse falso pudor, acho que não contribui em nada, né, com a atividade jornalística. Sim, o jornalista foi ameaçado, o jornalista está ali atuando em defesa do interesse público. E se ele foi ameaçado em razão do seu trabalho, por que ele não pode virar notícia? O que não pode o jornalista é aparecer mais do que a notícia que ele está tornando público. Aí é uma outra história. É nesse sentido que o jornalista, de fato, não é notícia. A notícia é o acontecimento, não o jornalista ali. Agora, quando há esses casos de ameaça, de agressão, etc. e tal, é obrigação, inclusive, dos colegas noticiarem isso, quando no exercício da profissão. Com essa mensagem leve, a gente vai para os quadros? Vamos, mas assim, não, eu só ia dizer, né, que agora que a gente está passando pela possível, se Deus quiser, exclusão da LSN, né, que é a Lei de Segurança Nacional, esse assunto é mais do que pauta nesse momento. A gente está vendo um número de jornalistas sendo ameaçados por pessoas muito grandes na sociedade, e eu vejo que tem gente que não percebe, que acha que é isso mesmo, quem mandou falar mal do governo, né? Como diz a Kelly, a democracia sempre está por um fio, né? Então, sim, é isso mesmo. Sim, vamos para os quadros. Eu queria só fazer um parênteses, Mauri. Você falou sobre o movimento... A gente vai editar essa parte, obviamente.
sobre o movimento antimanicomial. Meu pai foi presidente do movimento antimanicomial por muitos anos. Legal. Ele é o Austrogésilo Carrano, que é autor do Bicho de Sete Cabeças. Obrigada por ter citado uma causa. Você é filha dele? Nossa, um clássico do cinema brasileiro. Sim. Rodrigo Santoro era um piazinho ainda na época, né? Foi o filme que lançou ele. Um filme lindo, lindo. Obrigada. Foi esse filme que lançou. Nossa, que legal. Ele é a melhor amiga do... não! Do Rodrigo Santoro. Do Rodrigo, não, imagina. Chama ele de Rodrigo. Rodrigo? Não, imagina. Não, mas eu achei bacana, achei legal. E realmente foi bem marcante. Para minha vida é uma coisa bem marcante. Assim. Pô, espetacular, parabéns. Obrigada. Parabéns por ser filha, né, do Carrano, né? E a ele pela trajetória dele, pelo filme, né, que realmente tá na história do cinema brasileiro como um dos melhores filmes, né, porque discute um assunto que ainda hoje é muito tabu, né, e a coragem, né, de tratar desse assunto, enfim. Tá. E o livro está fazendo 30 anos agora também. A gente está trabalhando, eu estou num projeto paralelo trabalhando em cima de um documentário ainda sobre, a gente quer ver se consegue lançar até ano que vem. Daí a gente avisa. Legal, tá muito bom. Então vamos para os quadros? Vamos para os quadros. Mauri, a gente tem vários quadros aqui, mas você já foi falando de vários, então a gente vai fazer só os que, sem saber, ele já foi respondendo vários quadros, então a gente vai fazer só 2 que são muito legais. O primeiro deles é o livro de cabeceira, que é uma indicação de um livro que marcou sua vida, que você esteja lendo, enfim. Eline, começa você para dar um tempo aí para o convidado pensar. Eu fiz uma grande besteira, porque eu estou terminando meu TCC, né, de teologia, e eu estou falando sobre o luto, que é uma coisa muito pesada, é um tema que, né, eu sou super esponja, não posso falar sobre nada, que eu sugo. E, enfim, eu falei, não, vou comprar um livro aí, um comfort book, que a gente fala aqui, e acabei caindo no Conto de Aia. Que medo. Super comfort book, amiga. Nossa. Zero comfort book. Qual livro? O Conto de Aia. O Conto de Aia, sim. Isso. E aí, da gente... Atwood, né? Isso. E aí, porque assim, já tinha ouvido falar muito e tal, e aí consegui uma promoção e falei, já vou comprar, né, junto com os livros do TCC. Gente, maravilhoso, incrível, mas não caí num comfort book, porque muito necessário, mas fica aí a dica, leiam, é um livro necessário, principalmente para a questão, para todas as questões, mas para a pauta do feminismo, do papel da mulher, então fica aí a dica. A gente não sabe escolher comfort book, a gente já provou isso aqui. Eu fui escolher um comfort book na livraria, comprei um livro sobre Auschwitz. Então, né, definitivamente a gente não sabe fazer isso. Não. Mas a minha indicação, eu ouvindo o Mauri falar sobre Pedro Juan Caballero e tráfico de drogas, enfim, eu lembrei de um livro que eu li no ano passado, que é muito bom, que é A Guerra, que é do Bruno Paes Manso e da Camila Nunes Dias. Eles estudam PCC há milhões de anos já, eles são muito especialistas no assunto, e o livro, A Guerra, fala sobre a ascensão do PCC no mundo do crime no Brasil, fala de como nasceu a facção, enfim. Então fica aí a dica para quem quiser entender um pouco mais sobre a situação do nosso tráfico de drogas no Brasil. A Guerra é um livro muito bom. Mauri, sua indicação. Caramba, é difícil escolher um livro só, né? Porque a gente se constrói, né, como jornalista ou como escritor a partir da escrita do outro, né? A gente vai pegando modelos ou a gente constrói o nosso estilo narrativo a partir da absorção do estilo de outros, né? Você vai vendo o que funciona aqui, ali, acolá. Enfim, eu acho que eu já dei um spoiler antes, quando mencionei que o meu escritor favorito de todos os tempos, desde que o homem passou a caminhar sobre 2 pernas, né, na história da humanidade, eu acho que desde lá até agora,
na minha avaliação, posso estar bem equivocado, até porque não li todos os livros do mundo, não tive acesso a todos os autores, mas o Ernest Hemingway, para mim, ele é o top one. E assim, eu poderia falar de qualquer livro dele que são ótimos, muito, muito, muito bons mesmo. Mas eu acho que é um livro que para mim é basilar e eu indico para todo mundo que gosta de ler um bom livro, uma boa narrativa, que é Por Quem os Sinos Dobram, né? Embora não seja o livro mais conhecido dele, eu acho que O Velho e o Mar é o mais notório, mas eu acho que a síntese de quem é o Ernest Hemingway, como jornalista e como escritor de ficção, está nesse Por Quem os Sinos Dobram. Que eu acho que, na minha opinião, seria um livro obrigatório para quem gosta de literatura, né? É lindo, é maravilhoso. Assim, ele tem uma capacidade absurda de compreensão das coisas, de universalização de temas, e um texto que é espetacular. Eu gostaria só de mencionar um segundo livro, que para mim foi muito, muito importante como jornalista, que na verdade é uma compilação de grandes reportagens do Gay Talese, que é talvez o mestre supremo do jornalismo literário mundial, na prática, né, que é o Fama e Anonimato, que no Brasil ele foi editado pela Companhia das Letras, e eu ganhei esse livro, não lembro exatamente que ano, de um amigo, Franco Iacomini, que a Kelly conhece bem, né? Trabalhamos juntos lá na redação da Gazeta, junto com o Franco Iacomini. E esse livro, acho que ele é muito legal, porque ele fala de temas os mais diversos, sempre com uma narrativa muito humanizada, com personagens no centro da narrativa, e também questões globais, né? Questões universais. Eu acho que posso estar cometendo um erro, sim, porque eu estou falando meio de improviso agora, entre centenas, ou talvez milhares de livros. Mas essa é a intenção. A gente pega de surpresa para vir natural, assim. A gente pega no pulo mesmo. Então, eu citaria esses, né? Teria outros que eu poderia mencionar, mas acho que citaria esses dois aí. O segundo quadro que a gente vai fazer hoje é sobre o Dica da Tia, no caso, Dica do Mauri também, Dica do Tio, sobre para quem quer, dicas básicas, assim, para quem quer viver da escrita, quem está buscando, seja no caminho da literatura, seja no jornalismo. A gente aborda todas essas vertentes, porque aqui a filosofia é, se a gente não escreve, a gente não respira, né? Então a gente dá dicas para quem também não consegue viver sem respirar, sem escrever. E sem respirar também. É lógico, né? Apesar que em Curitiba, a gente que tem muito problema respiratório já descobriu que respirar não é tão essencial assim para viver, né? Então, superestimado, né? Respiração é superestimada. Exatamente. Eu estou há 20 dias com crise de sinusite aqui nessa cidade. Então, assim, dica da tia. Kelly, quer dar a primeira dica? Vou dar a primeira dica. Dessa vez eu vou dar uma dica muito simples, que é seja simples. Eu estava conversando com o Eric agora há pouco, antes de começar aqui o episódio, e ele estava editando um vídeo sobre a CPI, que eu gravei com o Jorge. E aí ele falou, tem muita CPI, vocês tinham que ter usado uns sinônimos, assim, tipo colegiado investigativo. Aí eu falei assim, quem que vai saber o que é um colegiado investigativo, pelo amor de Deus, o nome do quadro é Direito em Português, tem que falar o que o povo entende. Então, essa é a minha dica, né, usem palavras simples, colegiado investigativo, não, gente, usa CPI, tá ótimo. Oitiva, não existe oitiva em texto jornalístico, pelo amor de Jeová, é depoimento. É verdade, entendeu? Esses dias o Eric pegou no meu pé por uma oitiva. Não existe oitiva, gente, pelo amor de Deus, é depoimento, simplifiquem. Então essa é a minha dica, sejam simples. Eline, a sua. A minha dica, gente, eu poderia repetir uma dica que a Kelly fala muito, e hoje vírgula de manhã não é sal. Vírgula não é sal, porque pra mim, assim, jogou a vírgula onde cair, é igual orégano, onde cair ficou, entendeu? Mas não. Eu acho que o que eu tenho lido muito, e isso pega um pouco o que a gente estava abordando já hoje, sobre os novos jornalistas, né? Eu sinto que a falta de jornalistas mais experientes transforma os novos jornalistas em jornalistas mais prepotentes. Porque quando a gente está na nossa profissão, a gente tem que entender que a gente é aluno para sempre. A gente está aprendendo todo dia.
sempre cai aqui uma pauta nova que você nunca ouviu falar, que você vai ter que estudar, que você vai ter que ler o básico. Então, assim, eu vejo uma nova safra um pouco prepotente, que eles acham que eles sabem exatamente o que eles estão falando. Então, vamos vestir os chinelinhos da humildade e lembrar que a gente está aprendendo também. O fato da gente escrever, às vezes, uma boa gramática, uma boa técnica, não pode se sobrepor ao fato da gente ser humilde e buscar na fonte, saber do que você está falando, não inventar dados, não achar que só porque você pensa assim, você tem que transmitir a notícia só pelo teu prisma. Então, essa é a minha dica da semana. Vamos vestir o chinelinho da humildade e lembrar que por mais que a gente tenha um diplominha na parede, a gente ainda é aluno e sempre vai ser. Muito bem. Mauri, é a sua dica. Tô ansiosa por essa dica. Pra mim não vai ser dica. É tipo ouvir, né? O mandamento. Isso. Eu queria fazer um compilado aí do que vocês falaram. A Kelly falou sobre a simplicidade no texto, simplificar. Então, e aqui eu quero citar um outro autor, o Joseph Mitchell. O Joseph Mitchell, por exemplo, quando ele escreveu o livro O Segredo de Joe Gould, que na verdade foi uma continuidade de uma outra reportagem que ele tinha escrito na revista, acho que na revista Square, não, New Yorker, foi na New Yorker ou na Square? Agora me fugiu. Uma matéria chamada Professor Gaivota, que era sobre um boêmio das ruas de Nova York, etc. e tal, que dizia que estava escrevendo a história oral do mundo. Depois, muitos anos depois, ele escreveu um livro, né, O Segredo de Joe Gould. E a simplicidade do texto do Joseph Mitchell é a grande marca dessa. Além da história, né? Ele contou uma história. É um boêmio das ruas de um mendigo, né? Das ruas de Nova York. O que teria de importante? Mas ele escreveu um clássico do jornalismo mundial com um texto simples, de uma maneira assim que é impressionante. É o tipo de texto que todo jornalista, acho, né, ou quase todos gostariam de ter, né, a simplicidade. A questão da vírgula, né, que vocês mencionaram, eu costumo dizer para os meus alunos assim, vocês precisam escrever no computador com um copo, 2 copos de cada lado do computador. Um copo vazio e um copo cheio de pontos. Aí você escreve, tira as vírgulas do teu texto, põe no copo vazio e pega um ponto do outro copo e coloca ali. Porque, assim, a vírgula é uma coisa impressionante como as pessoas têm dificuldade de usar a vírgula. Então, por isso que eu digo para os meus alunos, prefiram sempre ter frases curtas, né? Períodos curtos. Se você está na dúvida entre ponto e vírgula, prefira o ponto. O teu risco de errar é muito menor do que ficar enchendo de vírgula, cheio de aposto, né? Se tem muito aposto... Tem 10, a frase tem 10 linhas e não tem um ponto, meu Deus, me dá uma agonia. Verdade. E aí, quando você chega no fim, você já não lembra como que foi o começo. Então, feche uma ideia em texto, em períodos mais curtos, que é muito mais fácil de transmitir a mensagem, né? Ou conviva com a Kelly. É infalível. Infalível. Eu conheço a Kelly há 10 anos, eu evolui demais. E ainda erra a vírgula. Então, daí assim, já que é dica do tiozão, né? Vamos lá. Eu acho assim, o jornalismo, a língua, né? Seja em que lugar do mundo for, ela é dinâmica, ela vai se transformando com o tempo e não seria diferente com a língua portuguesa, né? E o jornalismo ele tem que se adaptar a esses novos tempos, né? Então, vai chegar um momento em que vai ser comum, vai ser dicionarizado a contração do para, vai virar um pra. Ainda não é aceitável no jornalismo, mas uma hora isso vai acontecer, né? As pessoas vão facilitando o dia a dia e a linguagem coloquial, ela cada vez mais vai estar presente dentro do jornalismo. E pela prática, pelo uso, né, isso acaba sendo dicionarizado. O exemplo muito concreto é o vossa mercê, que virou vós mercê, que virou você e está virando se. Você acha que está certo?
por aí. Então, mas aí, isso acho que é tranquilo. Mas há um problema no jornalismo de se usar muitos modismos, né? Tem uma palavra agora que está extremamente na moda e que me incomoda, e assim, e são palavras vazias. A tal palavra disrupção, né? Disruptivo. Ela em si... É ruim de ouvir. E ela não tem uma sonoridade boa e ela, a meu ver, ela tem muito vazio de sentido, né? Então, assim, eu acho que o jornalista, dentro dessa ideia, né, de simplificar a linguagem, também tem que fazer um filtro no uso das palavras que realmente fazem sentido para aquela narrativa, para aquele texto. E uma coisa muito prática que eu tomo para mim, se eu ouço ou se eu leio uma mesma expressão mais de 5 vezes, eu não uso. Porque daí ela já virou clichê, já virou chavão, né? Sim. Houve um tempo que se usava bastante no jornalismo, a informação caiu como uma bomba em tal lugar. Isso foi tão usado, que virou um clichê, um lugar comum, que empobrece o texto, né? Assim como o tal da disrupção, disruptivo, que agora é moda. Todo mundo parece que constrói um texto de uma página inteira só pensando onde usar a tal palavra disruptivo ou disrupção. A pandemia também trouxe, tipo, em tempos de pandemia, são novos tempos, um novo normal. A gente já criticou isso. O novo normal, por exemplo, sabe, algo tão banal, né? Se banalizou. Então, eu acho assim, o jornalista, nós temos, não lembro agora quantos mil verbetes, parece que são 15 mil verbetes, ou mais até, não lembro, no dicionário Aurélio. O AIS talvez tenha algo assim ou mais, não sei. Então, nós temos uma diversidade tão grande de opções, né, para a escrita, que a gente pode ser criativo sem ser pernóstico, né, sem escrever de uma maneira simplificada, usando uma variedade tão grande. Mas a gente acaba se focando... põe foco nas palavras que estão na moda, porque se não tiver essa palavra, parece que o texto jornalístico não existe, né? Então é isso. Não cair no risco do modismo, né? Das palavras da moda aí no texto jornalístico, porque isso empobrece. O Lúcio Vaz trouxe a mesma dica, né? Ele falou da narrativa, né? Ele falou que não aguenta mais ler narrativa nos textos. Eu também não. Tudo assim, como que é, uma competição de narrativas, não sei o quê. Tudo virou narrativa hoje em dia, gente, vamos encontrar sinônimos, outras maneiras de contar, sabe? Eu acho que existem outros caminhos, né, mas cai no conforto, né? Mas eu acho que um pouco disso também é a pressa, né? Porque às vezes a gente, no hard news principalmente... Eu acho que é preguiça intelectual. Preguiça intelectual. Não tem desculpa. Por que preguiça intelectual? Porque quem tem preguiça intelectual? Quem não lê. É isso. Porque quem lê bastante vai ter um repertório linguístico, ou vamos usar o termo, um repertório narrativo, né? Quem lê bastante vai ter um repertório linguístico maior e que vai usar com naturalidade, não vai precisar ficar pensando muito sobre qual o melhor termo, qual a melhor estrutura, porque já está internalizado isso na pessoa. Até para você aprender outra língua também, né? Quando você lê muito em outra língua, você cria um repertório muito melhor para desenvolver. Sim. Então, assim, eu acho que daí, para finalizar, já sei que eu posso dar uma segunda dica, a leitura, ela é essencial. A gente não aprende por osmose, não é porque nós estamos do lado de uma pessoa que escreve bem que a gente vai escrever. Não existe a menor possibilidade, existe zero possibilidade de alguém ser um bom jornalista e ter uma boa escrita, ou um escritor de ficção escrever bem, se antes não teve uma boa leitura. Então a leitura é essencial. É verdade. Isso. Todo episódio alguém fala isso aqui. Então. Isso quebra aquele padrão que eu particularmente ouço muito das pessoas que falam, não, é porque é um talento. Não, é um talento, mas se você não tem uma bagagem de leitura, você não vai conseguir escrever.
Não adianta vir achar que é uma coisa divina, que baixa Não é. Sim, então, por exemplo, né, tem-se a impressão de que quem é jornalista já é mais fácil ser escritor de ficção, por exemplo, do que outras áreas. Vou citar um exemplo de um autor brasileiro que eu adoro, ele publicou mais de 70 livros ao longo da história, morreu, infelizmente, sei lá, questão de 4 anos, 5, não lembro exatamente quando, Moacir Scliar. Era médico. E ele tem muitos livros que são, assim, espetaculares. O tipo de texto, né, a qualidade, o estilo, a estética narrativa dele e tal. E o cara não estava no cotidiano. Depois ele, né, pela projeção que ele ganhou na literatura, ele tinha uma coluna na Folha de São Paulo em que ele escrevia uma ficção a partir de uma história real publicada na Folha, né, que era muito legal, muito legal. E, então, assim, mas como que o Moacir Scliar aprendeu a escrever tão bem, já que a área dele era a medicina, né, que não tem praticamente nada, né, a ver com a escrita, né, claro, tem, todo mundo precisa dela, né, por alguma razão, mas era uma coisa muito, muito particular da medicina, porque o cara lia muito, ele vinha de berço, né, a leitura dele, assim como, por exemplo, o Luiz Fernando Veríssimo, que é um dos cronistas espetaculares que a gente tem nativa hoje no Brasil. O cara aprendeu a escrever porque ele tinha um exemplo de casa. O pai dele, o Érico Veríssimo, que foi um dos maiores escritores da literatura brasileira, porque lia muito, sabe? A leitura, ela é essencial. Mas eu vou mostrar meu pai de novo aqui. O meu pai, ele me incentivava a leitura desde muito pequenininha, com 3 anos eu já era alfabetizada e o livro aqui em casa era feijão, né? E eu agradeço muito também esse processo, claro, porque foi o que me levou ao jornalismo, hoje o meu ganha-pão, a escrita, né? E agora eu tô começando pequenos passos aí publicando livros, mas... Então, e o exemplo vindo de casa facilita muito. Eu, por exemplo, eu não vim de uma família de leitores, né? A minha mãe, ela frequentou 1 mês de aula do ensino fundamental. Na época, ela teve que parar para ajudar a família a trabalhar na roça, né? O meu pai, ele não chegou a concluir o 4º ano primário, né? Então, eu nunca vi meus pais com um livro na mão. Mas, em contrapartida, eles sempre deram total condições para que eu e minhas 2 irmãs, que são mais velhas do que eu, que a gente tivesse uma boa educação, uma boa aula, porque eles queriam que nós tivéssemos condições melhores que eles tiveram na vida. E aí, então, assim, eles acabaram dando um exemplo para a gente, não na prática de ler, nunca os vi com o livro na mão. O que a minha mãe aprendeu a ler e escrever na vida adulta já, quando ela já estava bem adulta, já indo para a terceira idade, ela aprendeu lendo a Bíblia, que ela aprendeu a ler e escrever. Então, assim, mas facilita muito. Então, eu me considero um grande sortudo, né, por estar no jornalismo e ter conseguido construir alguma coisa no jornalismo, meio que por uma conjunção de sortes, né, e esse apoio da família para que eu tivesse condições de estudar. Mas as coisas teriam sido talvez muito melhores para mim, mais facilitadas, se eu tivesse já o exemplo da leitura dentro de casa, né? Esse estímulo, o modelo, o exemplo, né? Mas assim, não estou reclamando. Mas em casa... Era mais raro. O acesso a livro era muito mais caro também, antigamente. Eu penso assim, né? Você sabe que na minha casa... Na minha casa, meus pais também não são grandes leitores, a minha mãe ainda é um pouco mais ativa, né, na leitura, mas o meu pai, eu nunca vi meu pai lendo um livro, enfim. Mas também, assim, não tinha um livro que eu pedisse e eu não ganhasse. Assim, isso não acontecia. Assim. Eu não ganhava brinquedo, eu não ganhava sapato, enfim, mas se eu pedisse um livro, eles davam jeito e compravam. E o meu pai era, eu não dou brinquedo. E o meu pai tinha uma mercearia, então ele fazia compra em atacado, num desses atacados grandes, e eu ia com ele me largava na seção de livro,
e eu ficava ali escolhendo os livros enquanto ele fazia a compra, depois ele ia lá, me pegava e a gente ia pro caixa. Então, toda semana eu ganhava um livro diferente, porque eu ia com ele toda semana. Então, assim, foi um incentivo muito grande. Assim. E, assim, não interessa o livro que você escolher. Assim, você quer levar, leva, vai ler, entendeu? Então, isso foi muito bom também. Mas criou monstros, né, Kelly? Que agora a gente não pode entrar num site de Amazon, caralho, isso aqui, que a gente tá endividada. Tá. Não tem. Criou monstros. Mas, mas não é nem dívida, é um baita do investimento, né? É verdade. É verdade. Porque eu até vi... No dia que eu pedi demissão, eu falei para Eline, eu estou desempregada e acabei de gastar R$400 em livros. É isso. Eu também não lia. Desculpa, a minha avó, né, mãe do meu pai, inclusive, não tinha o hábito de ler, assim, e ela não é muito, ela gosta mais de poesia, que é uma coisa mais leve para ela, né, e aí eu sempre tô comprando muitos livros, aí esses dias ela falou, não, eu acho que tem que colocar mais 2 estantes ali, mais não sei o quê, porque daí vai vir mais livros, a gente vai pondo, ela super se empolga, assim, então é um hábito daqui, graças a Deus. Ah, que bom. Então, a leitura é tão legal. Eu até vi, agora há pouco, antes de a gente começar aqui a conversa, eu vi uma postagem de uma amiga, a Nívia Bona, que foi coordenadora do curso de jornalismo aqui na Uninter, onde eu dou aula. Ela fez uma postagem assim que o livro é tão bom que deveria ser um elogio. E daí, entre aspas, você é tão livro. É isso. Não assim, esse negócio de Kindle pro meu lado, não me vem com PDF, não. O negócio é o livro, entendeu? Não, eu não me adapto com essa coisa de ler digital, assim, não é para mim. Não, mas assim, o livro, quando a gente fala livro, você não prefere o livro físico, eu também, mas também sou obrigado a ler no meio digital. O importante é que as pessoas leiam, criem o hábito da leitura, né? Porque é para a vida inteira. Quando eu fui obrigado a mudar de Foz do Iguaçu para Curitiba em 2003, também por força do jornalismo, por causa de ameaças, né, e tal, da polícia vir para cá, eu ia a cada 15 dias para lá, para visitar meus filhos, que ficaram com a mãe deles lá, e eles eram bem pequenos ainda. E uma visita obrigatória era a livraria Kunda, lá em Foz do Iguaçu. E eles podiam escolher 2 livros cada um, qualquer que eles quisessem. O Nicolas tinha, acho que na época, uns 4 anos, a Rafinha tinha em torno de 3 anos, algo assim, e toda vez que eu ia para lá, eu os levava na livraria Kunda, para estimular o hábito da escrita, né, da leitura e depois da escrita. O Nicolas, ele está fazendo outra coisa agora, ele está fazendo o curso de engenharia física na Unila, lá em Foz, aí não tem muito hábito da leitura, enfim. Mas a Rafa está fazendo direito, e daí ela precisa ler mais, e ela tem uma escrita muito boa, então ela lê com muita regularidade. Então aí fiz um acerto pelo menos de 50%, né? 50%. Mas a minha sobrinha, a minha sobrinha, que também é minha filhada mais velha, eu desde pequena, desde que ela é pequenininha, já dou esses livrinhos para ela, né, de figura, enfim. E agora que ela aprendeu a ler na escola, ela tá com 7 anos, ela aprendeu a ler. E aí o meu combinado com ela é o seguinte: todo livro que você terminar de ler, você ganha um presente, né? Só que eu não contava que ela ia devorar os livros, assim, como eu fazia quando criança. Então eu já tô devendo para a menina uns 15 presentes. Eu vou ter que levar ela para a Disney daqui a pouco. Porque toda semana ela me liga: tia, eu li mais um. Tia, eu terminei mais um. Ai, Kelly, mas sabe que você me deu uma ideia agora? Porque o meu filho caçula do 2º casamento, de 11 anos, o Lucas, eu sempre tento estimular a leitura, mas ele não lê. Por exemplo, outro dia eu mandei para ele, para baixar lá no celular, no computador dele, a série Vagalume, de livros infanto-juvenis, mas ele não lê. Mas você me deu uma ideia. Ó, ideia. A minha mãe fazia isso comigo, mas com a tabuada, entendeu? Toda tabuada que eu aprendi a ler um livro. Então, eu tenho trauma que eu não faço conta até hoje. Pois é. Mas é uma boa ideia. Vou aplicar essa aí. Vou botar em prática. Não, mas eles precisam... É muito difícil, assim... Eu conheço poucas crianças que têm esse estímulo muito intuitivo, assim, né?
Mas eu vejo que na escola eles incentivam muito, e para mim me ajudou muito nessa parte. Só que para exatas. Então. Tanto que hoje. a minha mãe precisava me subornar para eu aprender tabuada, né? Começava por aí. Aqui em casa era na base do grito e do choro. Até hoje você fala 3 vezes 7, eu sul. Não vai. Muito bom, gente. Então, temos? Acho que temos, né? Temos, muito bom. Nossa. Olha lá a nossa margem de erro. Olha lá. Estamos indo para 2 horas já, né? Caramba. Mas poderia ficar aqui o dia inteiro. É que eu falo muito. Uma vez eu fui participar. Eu fui participar uma vez. Eu fui participar de um evento de jornalismo investigativo na Universidade de Palermo, em Buenos Aires. E daí uma das minhas atividades lá era dar um curso de jornalismo investigativo. E era para ser de entre 1 hora e 1h30. E aí lotou a sala, né? Tinha, sei lá, umas 30, 40 pessoas. E eu comecei a falar de alguns métodos, etc e tal. E o tempo foi e a turma ficou ali. Dali a pouco, bateram na porta lá da sala, falou, Mauri, você está atrasando o evento, porque daí boa parte do público estava ali, Sim. né? Aí fui vendo o horário, 3 horas já de conversa lá. Nossa! Jesus! Pois Mas, assim, gente, eu falo demais. Se não cortar, se não botar freios, eu falo e continuo. Mas é muito bom te ouvir, Mauri, porque você tem muita história para contar, então pra gente é muito legal, muito bacana. Bom. É isso aí. Vamos para Bom, é isso. Então? Mauri, você volta, tá? Por favor, porque a gente não deu conta aqui. Se vocês acharem que eu possa contribuir de alguma maneira, com certeza. E Kelly vem para Curitiba para a gente fazer essa reunião pessoalmente, né, Mauri? Para a gente bater um papo bacana. Depois da pandemia. Passando a pandemia, né? Passando a pandemia, exatamente. Depois da pandemia. Ou seja, 2035 tá marcado. Ai, tô rindo de nervoso. 2035 não vou estar vivo até lá, né? Vai sim, ô louco. Você não virou o cara fitness da pandemia? Eu não. Nem nós. Então, talvez ninguém esteja. Pois é, talvez ninguém. Mas, enfim. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa companhia. Mais uma vez, a gente agradece a companhia do Mauri. Foi super incrível. Volte sempre. Não repara na bagunça e toma um cafezinho. Tá bom. Obrigado pelo convite. Gente, não esqueçam de seguir a gente também nas nossas redes sociais, @sonhosdoavesso. A gente vai se ver sempre aqui com convidados incríveis como o Mauri, falando de todo tipo de assunto. E você pode mandar sua sugestão. Entre em contato com a gente nas nossas páginas e fala pra gente o que e quem você quer ver por aqui nos próximos episódios. Não esquece de seguir também as nossas redes sociais particulares. Eu sou a @li_carrano. Eu sou @Kelly Cadanos. Mauri, quer dar suas arrobas? Não, eu não tenho arroba, não. Não tem arroba? Não, maravilhoso. Mauri só tem livros. Tem, mas eu muito raramente acabo entrando em redes sociais, né? Tem lá uma continha no Instagram, tem no Face, Twitter tem uma conta que eu nem lembro mais qual é e nem lembro senha. Mas acompanhe seus livros aí, né, gente? É isso aí. Mas dando uma gugada lá com o nome, enfim, acaba encontrando alguma coisa aí que interessa. Alguma? Ele não Alguma. sabe como foi feita essa pauta aqui. Ele ficou 3 horas no Google. Esse podcast é uma produção do Regra dos Terços. Segue a gente nas redes sociais também. Até a próxima. Até.